Melhor. Nesse momento eu gostaria, nós hoje estamos celebrando uma noite de bênçãos. E eu não sei qual é o seu sentimento quando vem no local de culto. Mas a gente pensa sinceramente, não sei se seria pensar muito, nós desejarmos que a nossa vida seja toda ela abençoada, guiada por Deus. Então, nessa noite, eu queria compartilhar um pouco com cada um acerca de o que é uma vida abençoada por Deus. Que bênçãos Deus tem para aqueles que temem a Ele. Tem um salmo, que é o salmo de número 37. Ele é um salmo escrito por Davi. Não sei se te ajudaria muito, mas Davi, quando escreveu esse salmo, ele já era bem velhinho. Ele diz isso no Salmo 37. Ele adquiriu conhecimento com as duras experiências da vida. E ele agora está querendo passar essa sabedoria para as gerações mais jovens adiante. O objetivo da nossa reflexão nesse salmo, porque esse salmo tem como objetivo encorajar os piedosos a confiar em Deus. Esse é o objetivo deste salmo. Então Davi, ele é um homem agora idoso, ele já é um homem que tem experiência e sabedoria, e ele agora quer encorajar as gerações mais jovens, encorajar a confiar em Deus. O que ele tinha diante dele é que parece que os maus se davam bem. Os maus estavam se dando bem, estavam prosperando, ele olhava as injustiças da vida, e o salmo é uma belíssima composição de 22 estrofes, cada uma delas começando com a letra do alfabeto hebraico. E na primeira parte desse salmo, ele fala que as bênçãos que Deus tem para aqueles que temem ao Senhor, confiam no Senhor, a primeira dessas bênçãos é uma integridade generosa. Irmãos, uma coisa é ser honesto, a outra coisa é ser honesto sem interesse próprio, de coração. Aqui nós estamos falando de pessoas que são completas naquilo que elas fazem. Dá uma olhada, por gentileza, leiam comigo esses versículos, abram no Salmo 37, ou pode acompanhar a leitura. Vamos ler os versículos de número 21 e 22. Salmo de número 37, versículos 21 e 22. Vamos ler juntos? O ímpio está projetado. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Como é que termina o final? Serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Uma primeira bênção que Deus tem para aqueles que o temem é uma vida caminhando na luz do Senhor. Só que esses dois versículos, eles trazem algo mais para a gente. Uma segunda bênção. Vamos ler os dois versículos que estão projetados? O Senhor firma os passos do homem bom
e no seu caminho se comprais. Não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor segura pela mão. Duas bênçãos para aqueles que querem, que o Senhor tem de bênçãos para nós. Uma vida na sua presença. Em segundo lugar, uma proteção restauradora, um cuidado amoroso com as nossas vidas. Mas olha, essa outra bênção. Quem cuida da sua vida? Quem te dirige? Quem te protege? Quem te ilumina? Quem fala mais forte no seu coração? Há um propósito para a nossa vida. E esse propósito é que Deus não seja alguém distante, mas alguém para nos abençoar cada momento das nossas vidas. Lembra-se que o autor do Salmo está velho, e ele está querendo passar às gerações futuras, ele está querendo passar sabedoria. Vamos ler juntos? Olha a provisão, vamos ler juntos? Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta. A sua descendência será uma bênção. Aqui nós temos uma terceira bênção, uma provisão abundante de Deus. Só que nós enfrentamos tantos problemas às vezes que nós não sabemos como lidar com eles. E uma outra bênção, a quarta bênção, é uma instrução. É que Deus, Ele não só quer nos guiar, nos proteger e nos sustentar, Ele quer dirigir os nossos passos. Ele quer que seja a voz mais forte nos nossos passos. Aquele que determina mais as decisões dos nossos corações. Então, Ele, nos versículos 27 a 29, vamos ler juntos? Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Último, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Como é que onde você encontra uma promessa de que vai viver eternamente na terra? Você fala, nessa terra? Não, novos céus e nova terra onde habita a justiça, somente com as bênçãos daquele que temem a Deus. Mas por outro lado, outra bênção é que nós podemos nos aproximar dele e nos render a ele, uma devoção consagradora. Hoje eu estou entregue nas mãos do Senhor, amanhã mais entregue, amanhã mais entregue, amanhã mais rendido aos pés do Senhor, amanhã na presença do Senhor. Assim termina o Salmo 23. Bondade e misericórdia, os que sabem, vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, nessa devoção, nessa consagração, até uma completa entrega. As bênçãos que Deus tem para nós. Quais as atitudes que Deus requer do nosso coração? Agora é compromisso. Qual o primeiro compromisso? Desconfiança. Não. Vamos ler esse versículo tão belo. O 3. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
quem é o seu nutricionista espiritual? Quem determina a sua dieta da alma? Eu sei que a dieta física, nós temos tantos profissionais, mas quem é o especialista que cuida da sua alma? Tem alguém cheio de graça, de misericórdia e de amor, para eu e você tomarmos uma atitude de confiança. Confiar no Senhor. Ser dirigido pela verdade do Senhor. Até que ponto? Até que eu ande satisfeito, contente no Senhor. Vamos ler juntos esse versículo 4? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos. Quais são as duas atitudes daqueles que têm uma vida abençoada? Confiança e contentamento. Tem uma pergunta de um catecismo antigo que fala assim: qual é o seu único conforto na vida e na morte? O Senhor. A resposta do catecismo é o Senhor Jesus, que é o catecismo de Heidelberg. Além da confiança, além do contentamento, certeza. Vamos ler juntos esses dois versículos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais fará sobressair a tua justiça, como a luz, teu direito, como o sol ao meio-dia. Não somente confiança, contentamento, certeza. Certeza. Que bênção nós temos nesses dois versículos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para quem você tem entregado o seu caminho? A sua vida, a direção, as escolhas. A Bíblia tem alguém especialista em guiar pecadores. O nosso Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Agora, pensando em Janeiro Branco, sobre saúde mental, onde nós podemos de fato descansar as nossas almas? Que atitude de descanso devemos tomar? Vamos ler juntos esse versículo tão excelente, o 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa onde? No Senhor. Ah, como falta em mim, falta em você, muitas vezes, em alguns momentos, aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos. O que eu estou falando? Paciência. Vamos ler esses dois versículos? Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores, eles serão exterminados. Mas olha que bênção, os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, não acharás. Paciência, confiança, certeza, contentamento. Aqueles que possuem a vida eterna têm essa promessa. A sua mente não consegue viajar Esse texto é um texto antigo. Ela não consegue viajar mais de 2000 anos. Um grupo de pessoas na frente daquele carpinteiro, seus seguidores. E ele disse assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra e terão deleite, prazer na abundância de paz. Sabe qual convite está recebendo à noite?
Você está sendo convidado essa noite a reconhecer que você não é o dono do seu destino, não é o dono da sua história. Você está sendo convidado para que a sua história, que você está vivendo, independente de mim, que ela esteja envolvida na grande história. No Deus que lá na eternidade planejou tudo o que estamos lendo. No Deus que lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejou a nossa salvação. Quando o Filho se dispõe a se encarnar, tornar-se gente como nós, sendo reconhecido como nós, ao ponto de dizer, é aquele a quem eu beijar, que será o traidor. Parecia demais com a gente, parecia demais com todos. E ali está ele, entre nós, cheio de graça, de verdade. Os apóstolos olhavam e falavam, só tem uma explicação: glória, beleza, como o próprio Deus entre nós. Que maravilha, a nossa história envolver-se, colocar-se pela fé dentro daquele que governa a história. Nós vimos aqui algumas bênçãos para que tenhamos, nós falamos em vida abençoada. Que bênçãos temos para uma vida abençoada? Uma integridade, não somente uma integridade, uma sinceridade, alguém disposto a servir, generoso, mas aquele que goza, que se alegra nas mãos do Senhor, numa proteção restauradora. Aquele que pode suprir cada uma de nossas necessidades, uma provisão abundante. Aquele que pode guiar com o seu conselho enquanto estamos aqui e depois nos receber na glória, na eternidade. Uma instrução abençoadora. Aquele que nos chama para uma devoção consagradora, de entrega. Aí você fala, como é isso? É só olhar a história de Enoque. O que Enoque fez? Enoque andou com Deus. Diz um momento assim, Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é o convite para uma vida abençoada, uma vida daqueles que temem a Deus. Vimos então atitudes que Deus requer de nós: confiança nele e na sua palavra, parar de chamar Deus de mentiroso. Aí você fala, como é isso? Confiar que o remédio de Deus para nós pecadores é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Sem Ele, não temos perdão verdadeiro. Tantas coisas querem roubar e guerrear o nosso coração para nos fazer contentes. Deus quer, e Ele planejou, que o nosso contentamento, a nossa satisfação, seja Ele. Mulher, pega, me dá um pouco de água. E ela vai retirar, e ele, olha, se tu souberas quem é que fala com você, contigo, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que convite! Ele falou assim, mas disseram para nós que o nosso pai Jacó, que era aqui o poço, falou, quem tomar dessa água, tornará a ter sede. Deus está dizendo que para nós, sedentos de satisfação e eternidade, nós pecadores, só temos um remédio. Ele diz assim, quem crê em mim, Jesus fala, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente não pode deixar de confiar nesse Deus, andar contente nele. Olha essa promessa, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, ou seja, nem de hoje, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em
Cristo Jesus. É alguém para nos descansar. Ele quer que descansemos nele. Outra atitude é de paciência e de bem-aventurança, na mansidão, de parar de ficar comparando com as pessoas, mas olharmos na luz do Senhor, ver como somos pecadores e caminharmos como filhos da família de Deus. Olha o que Deus fez, concluindo. Você fala, como é que eu posso de fato ter uma vida abençoada? Pelo Evangelho. Qual o resumo do Evangelho que temos aqui? Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. O que você acha que Deus fez para que nós pecadores andemos com Ele? Só tem uma palavra. O máximo de Deus. Cristo foi dado para nós pecadores. O máximo. Agora, não existe outro convite maior do que esse. E se você entendeu nessa noite e está consciente da sua necessidade, como eu estou, como pecador, você vai ter uma atitude em relação a esse chamado. Vamos ficar de pé e ler esse texto para vocês descansarem as pernas, por gentileza. E depois da leitura, nós estamos aqui, como está dizendo aí mesmo, concluindo. Então, depois da leitura, vocês estarão sentados, por gentileza. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis assentar, por gentileza. Eu gostaria, nesse momento, de passar. Hoje nós temos aqui, além do ouvir da palavra, temos sacramentos para serem ministrados. E o primeiro sacramento que queremos ministrar é o batismo, tanto em adultos quanto em crianças. E aqui nós estamos diante